Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus. Depois dos louvores desses, não tem como estar feliz, né? Deus já se fez presente, se faz presente e continuará fazendo presente nesta noite, amém? E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês com o tema que eu coloquei, a fé que move e transforma. Você crê que a fé move e transforma algumas coisas da nossa vida? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, vamos decorrer dos versículos do 1 ao 12, que diz sobre Jesus cura um paralítico, ali em Cafarnaum. Glória a Deus. Já agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Vanderlei Carceliano, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Apesar dele estar viajando ali, ele nos mandou uma mensagem, falou se nós poderíamos, e prontamente eu pensei um pouco, pois não é fácil, só quem já subiu aqui em cima e sobe aqui para falar do Senhor, sabe a responsabilidade que é estar aqui. E agradeço aos pastores também, que assim nos auxiliam, nos levam a estar mais próximo a Deus, a Jesus, amém? Vamos ler o texto, diz assim, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Glória a Deus, aleluia. É um texto bem conhecido, um texto que muitos pregadores usam para falar a respeito deste milagre que Deus curou o paralítico. Mas nesta noite eu quero me atentar mais para os 4 homens que carregaram o paralítico. Podemos ver ali a fé e a ação que eles tinham em fazer a obra do Senhor. A Bíblia não descreve se eles eram amigos do paralítico, se eles conheciam o paralítico, se eles eram parentes do paralítico. Só diz que 4 homens carregaram o paralítico ali até o local onde Jesus se encontrava, naquela casa. E com isso nós vemos no texto que grande multidão se achegou àquela casa, conforme foi ouvindo que Jesus estava ali, conforme ficaram sabendo que Jesus tinha voltado para Cafarnaum ali, e estava naquela casa, grande multidão foi se acumulando. E eu creio que estes 4 homens ali também estavam indo ali para aquela casa para ouvir algo da parte do Senhor Jesus, que estava ali ministrando a palavra naquele lar. Mas ao ir no caminho, eles se depararam com um paralítico. Imagina você o desejo daquele paralítico, assim como você hoje saiu da sua casa e veio aqui para a igreja, o desejo daquele paralítico de estar ali, na onde Jesus estava. Mas pela situação, pela enfermidade, por aquela paralisia, ele não podia se achegar até lá.
Pense você o privilégio que você tem de nesta noite estar aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Ele, pois você tem vida e vida em abundância. Você tem saúde, você tem um fôlego de vida que te faz caminhar, que te faz seguir adiante. E ali aqueles 4 homens se depararam com o paralítico. Imagino eu que a Bíblia diz que tinha mais junto com eles, mas apenas 4 ajudaram a carregar o paralítico. Imagina os outros que estavam ali, o que deveriam ter falado para aqueles 4. Vocês vão carregar esse homem, vai atrasar nós. Tem muita gente indo para lá, né? Vai chegar atrasado, não vai ter lugar, não vai ter espaço para nós. Mas eles não olharam para o que estavam dizendo. Eles simplesmente agarraram ali a maca e falaram, vamos com nós. Mesmo que você muitas vezes não consiga chegar até onde Jesus está, mas nós vamos te levar mais perto. Imagina quanto tempo faz que aquele paralítico estava naquela situação ali, que ouvia falar que Jesus estava vindo para a cidade, que estava na cidade, e ele não conseguia se aproximar ali da onde o Senhor estava. E aqueles 4 homens, movidos pela fé, tiveram um pensamento de ajudar ele, de falar, nós podemos carregar você. Se você vai conseguir ver Jesus, eu não sei, mas nós podemos levar você aonde ele está. E lá, chegando, o paralítico buscava um milagre. Os homens buscavam ver Jesus, estar ali próximo a Jesus. Mas o paralítico, eu creio que no íntimo dele, no coração dele, ele falava, é hoje. Eu achei homens que têm coragem para me levar, que não vê eu como um fardo. E muitas das vezes nós estamos assim, vendo alguns irmãos que estão ali parados à beira do caminho como um fardo. Ele já se perdeu, por que eu vou fazer indo atrás dele? Irmãos, nesta noite Deus te diz, não despreze aquele que está ali do lado. Não despreze aquele que já veio para a casa do Senhor e por algum motivo se afastou. Oh Deus! A palavra do Senhor é bem clara e diz que os homens ali carregaram ele. Quantas das vezes nós oramos por alguém, clamamos por alguém, jejuamos por alguém, mas por algum motivo nós desanimamos, pois não vemos ali o milagre acontecer na vida daquela pessoa. E eu digo para você nesta noite, não desanime de alguém, pois esse alguém muitas das vezes só tem você, e é você quem vai conduzir ele até a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E com esses 4 homens não foi diferente, pois o milagre só acontece porque Jesus está na casa. Já foi falado aqui nesta noite que Jesus está neste ambiente, que Jesus está aqui. O milagre pode acontecer? Pode, mas basta você ter fé e ter uma atitude como aqueles homens, de levar alguém até Jesus. Você convidou alguém para vir na igreja hoje? Ou você já está num nível que não faz mais diferença os outros, os próximos, quem está próximo de você? É fácil olhar para nós e falar assim, eu estou fazendo a minha parte, estou honrando Deus, estou fazendo aquilo que a Bíblia diz, mas nos esquecemos daquele que está ali muitas das vezes precisando, que não tem força, não tem ânimo. A palavra do Senhor diz em Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A Bíblia é bem clara, se nós não ajudarmos, não estendemos a mão, não adianta. Pois a fé por si só é morta. Temos que ter obras, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, fazer a vontade de Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Muitas das vezes você está olhando para uma pessoa, para alguém, e para muitos não tem jeito, mas você está crendo, você tem fé que o milagre pode acontecer, independente do que estão falando, independente do que estão dizendo, independente da situação que a pessoa se encontra. Há um Deus nos céus que olha por todos. Ele não olha a classe social, ele não olha a cor, ele não olha status, ele não olha se você ganha bem, se você ganha pouco, ele olha para você. Pois a vontade de Deus é que todos se salvem, todos se acheguem à presença do Senhor, que nenhum se perca.
E Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí junta aqui, a fé e obras fazem parte um do outro. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem obras a fé é morta. Nós temos que ter esses dois elementos na nossa vida, fé e obras. E com isso eu não digo para você chegar, fazer coisas mirabolantes, não, é apenas olhar para o teu irmão como a ti mesmo, é o que a Bíblia nos ensina. Olhe para o teu próximo como a ti mesmo. Não despreze aquela vida, aquela pessoa. E eu digo mais, talvez esses 4 homens tinham mais fé que o paralítico. Pois o texto, isso aqui é algo muito incrível. Você não vê em outros textos algo assim que Jesus estava ali na casa. Em muitos textos diz que havia uma multidão, e aqui não é diferente, uma multidão, porque onde Jesus está, há uma grande multidão de pessoas que buscam, uns buscam bênção, outros buscam se alimentar, outros buscam a palavra, outros buscam ver Jesus, mas nessa noite eu creio que você saiu da tua casa e veio aqui buscar aquele que é todo poderoso, que pode fazer um milagre, transformar tudo na tua vida, basta você ter fé e crer. E com esse relato eu quero dizer para você, fazer uma pergunta. Você já conduziu alguém até Jesus? É uma pergunta, parece simples, mas é algo profundo. E nós estávamos ali na Inglaterra, ficamos ali 7 anos, viemos para cá, para ter um tempo com a família e também o propósito de buscar mais, servir mais, honrar mais o Senhor com a nossa vida, ter um intensivo aqui com Deus. E ali eu ficava me perguntando, Senhor, eu faço tudo na tua casa, tudo. Eu abro igreja, fecho igreja, faço tudo. Mas eu não estou ganhando almas para o Senhor. Pois ali é um país difícil, não é fácil. No Brasil, com certeza é muito mais fácil você conseguir falar do amor de Jesus para alguém, conseguir trazer alguém para perto, seja por um culto no lar, algo assim, mas ali é mais difícil. E eu ali indagava a Deus falando, Senhor, mas por quê? Eu não quero só fazer obras assim, de servir na igreja, de ajudar na igreja, de limpar a igreja, de fazer tudo o que for possível. Eu faço também, não tem problema. Mas eu quero ver almas se rendendo aos teus pés. Eu quero ver almas sendo transformadas, almas sendo renovadas, libertas deste mundo perdido. E Jesus falava comigo, não tenha pressa, pois eu faço na hora certa. E essa pergunta é, você já conduziu alguém até Jesus? E eu digo que, com esse tempo que eu estou aqui no Brasil, vai fazer 6 meses, eu já consegui ganhar almas para o Senhor. E isso é motivo de alegria, porque muitos não têm força, não têm ânimo. E nós temos que prevalecer, temos que continuar, temos que mostrar que ainda há homens e mulheres de Deus que pregam a palavra independente da situação. Independente se é no serviço, se é no trabalho. Mas vão falar de mim, que eu sou careta, que eu sou chato. Independente, você tem que fazer a tua parte. Pregue a palavra do Senhor, pois o resto Ele faz. E aqui nós podemos ver que esses homens tiveram ali com o paralítico, eu creio que no caminho eles foram conversando. Eu creio que o paralítico era paralítico, não era mudo. A Bíblia não diz que ele era mudo. Imagina você ali, como aquele paralítico, naquela expectativa, eu vou ver Jesus hoje, que bênção, que alegria, vai ter culto hoje. Imagina a expectativa que ele estava no coração e os 4 homens ali carregando aquele peso, aquele fardo. Não, você está feliz, nós também tá, e nós vamos chegar lá, e eu creio que Deus vai fazer algo, pois você tem fé, nós temos fé também, e estamos aqui junto, carregando você, e eu creio que eles até cantavam louvores ao Senhor ali. Como aquele louvor que diz, eu escutava quando eu era criança, caminhando eu vou para Jerusalém. A igreja sabe? Muitos não sabem, né? Eu estou ficando velho. Amém? E ali eles estavam ali conduzindo aquele homem. E eu digo para você que sempre haverá obstáculos. Pessoas que vão tentar te desanimar, tentar fazer com que você perca o foco, tentar fazer com que você desanime, tentar fazer com que você olhe para trás e fale coisas do tipo, eu não consigo. Lá atrás estava melhor. Lá era melhor.
Eu não precisava estar passando por isso hoje. Mas Deus muitas das vezes leva você a situações que você vai precisar carregar fardos para levar alguém até Jesus. Quantas vezes você está indo para o seu serviço, para algum lugar, e Deus te faz mudar de rota, mudar de caminho. Quantas das vezes nós encontramos nesse mudar de rota, desviar o percurso que Deus nos leva, nós encontramos alguém ali que está precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra direcionada do céu, e você está ali naquele lugar, naquela hora, e fala, Deus te abençoe, e a pessoa fica estagnada pela presença do Senhor. Pois nós temos que fazer a diferença, assim como esses homens. E eu digo para vocês que a nossa maior riqueza é ter pessoas ao nosso redor. E com isso eu não digo amigos, mas pessoas que estão ali, que oram por você, que fazem algo por você. Não digo financeiramente, mas eu digo pessoas que buscam Deus, que oram por você, colocam você na oração, colocam você no jejum dela. Muitas das vezes tem pessoas jejuando por você, orando por você, e você nem sabe. E o fato de você estar de pé, o fato de você estar forte, o fato de você ter caminhado até onde você chegou, é porque essas pessoas não desistiram de você. Essas pessoas não olharam como os outros olharam. Elas olharam para você e falaram, esse aí tem potencial. Os outros podem não ver, mas eu tenho um Deus que vê diferente, que faz e acontece um milagre na vida daquele que está perdido ou afastado. E eu digo para você que muitas das vezes até dentro da igreja, tem pessoas que você vai querer fazer certas coisas, você vai querer servir mais, você vai querer fazer muito além do que é pedido, pois você tem desejo de servir, e alguns vão se levantar e falar, não precisa tanto. Para que fazer isso? Para que estar no culto de quarta, de sexta, no culto de oração, estar no culto de domingo de manhã, no culto de domingo à noite, se tiver alguma coisa eu estou envolvido, para que isso? Você tem vida, você tem família, você tem tudo para fazer, mas Deus não vê desta forma. E com isso eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo na igreja. Não, Deus não vê dessa forma. Deus vê o seu coração, aquilo que você impõe ali de fazer com verdade e amor. Não adianta também estar todo dia na igreja e não ser uma bênção aí fora. Não estender a mão aí para o próximo. Não olhar diferente para aquela pessoa que precisa de uma palavra. Pois Deus não vê como o homem vê. Não adianta você querer fazer para o pastor ver, para o fulano ver, para o outro ver, querendo galgar alguma posição, alguma coisa. Deus não vê desta forma. Isso é perca de tempo. Se nós não tivermos um coração quebrantado, contrito na presença do Senhor, buscarmos Ele, exaltarmos o nome dEle, servir Ele com alegria, de que adianta nós fazermos tudo isso? Pois naquele dia o Senhor, Deus, vai olhar para nós e vai falar, apartai-vos de mim, que não vos conheço. De que adiantou uma vida inteira na igreja? De que adiantou uma vida inteira fazendo de conta que estava servindo ao Senhor? Fazendo de conta que estava ali para tudo. Apoiava tudo, mas não tinha uma vida devocional, uma vida integrada na presença do Senhor. Jesus, neste texto, ele veio além das necessidades físicas. O paralítico, o que ele tinha? Ele tinha paralisia. Ele estava ali naquela maca. E ali, quando os homens chegaram àquele local, naquela casa onde Jesus estava, tem um louvor que diz basicamente a mesma coisa. Quem está fora não sai mais, quem está dentro não sai mais, e quem está fora quer entrar. É isso que estava acontecendo ali. Quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Aqui o texto diz que a porta estava cheia de gente. Mas aqueles 4 homens, ao chegar ali, eles olharam muitas das vezes para aquela multidão e falaram, e agora? O que nós iremos fazer? Trouxemos este homem, eu não sei quantos quilômetros, quantos metros, eles carregaram aquele paralítico. Mas ali eles olharam para aquela multidão. Eu creio que entre eles um falou, não vai dar. O outro falou, será? Não, mas nós tentamos apertar ali na porta. Não. Mas eu creio que teve um ali, que olhou para cima e falou, Jesus, Deus poderoso, nos dá uma luz, nos dá uma direção. E ele olhando para cima, ele olhou para o telhado. E quando você quer
chegar na presença do Senhor, independente da situação, independente das limitações, independente das adversidades, você vem. Seja de a pé, seja de Uber, seja de carona, seja do jeito que for, não tem desculpa. Basta você querer. E aqui eles olharam ali para o teto e, creio eu, não sei como era naquela época o telhado. Hoje, se fosse telha brasilite, seria mais fácil. Se for aquela telha romana, já é mais complicado, porque os vãos não daria para descer uma maca ali. Mas naquela época era diferente, então não temos como dizer ao certo como era aquele telhado. Mas aqueles homens subiram ali, os 4 no telhado, creio com a ajuda de mais alguns, levantaram a maca, abriram o telhado e começaram a descer o paralítico aonde Jesus estava. Imagina esta cena ali, Jesus na casa e de repente... Imagina este culto aqui, de repente começa a descer um paralítico aqui, pelo telhado. O que você pensaria? Qual seria a sua indagação? Quem que esses loucos aí que está descendo? O que esses doidos estão fazendo? Está atrapalhando Jesus falar. Está atrapalhando o momento que nós temos aqui na presença do Senhor. Mas Jesus não viu desta forma. Jesus viu ali a fé daqueles homens. E nesta noite eu creio que Jesus não faz... Assim, diferença entre nós temos fé que Deus pode fazer, nós temos fé que Deus pode curar, nós temos fé que Deus pode libertar e transformar nós, mas nós temos que ter atitude. E esses 4 homens são um exemplo para nós de uma atitude, uma ação que gera uma reação no qual Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E agora você pode olhar para mim e falar assim, mas ele estava com enfermidade, ele era paralítico, por que Jesus não curou ele ali de imediato? E eu digo para você que o trabalhar de Deus nem sempre é como a gente quer, nem sempre é da maneira que nós olhamos, enxergamos e vemos. Deus ali, Jesus ali naquela hora, ele não olhou para o físico, e sim ele olhou para o espiritual. Como Jesus vai te curar se ele não te transformar? Se ele não mudar algumas coisas dentro de você, para glorificar o nome dele. E aqui nós vemos desta forma, Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. E não se espante quando Jesus fizer algo na sua vida e tiver alguém do seu lado que vai ali cochichar, seja com um outro irmão, com alguém. Olha lá, mas ele está lá. Olha lá, mas chegou agora. Olha lá, mas fulano está fazendo algo diferente na igreja. Independente dos comentários, Jesus diz para eles o quê? Por que cochichas no teu íntimo, no teu coração? E Jesus fala, o que é mais fácil? Eu falar para ele, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. E isso Jesus já dá chega para lá nesse povo, que muitas das vezes, em vez de se alegrar com a bênção, se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na obra, na casa, na igreja, no trabalho, com as bênçãos que você tem recebido, e muitas das vezes olha e despreza. Muitas das vezes olha e não dá valor para o que Deus tem feito na sua vida. Não é apenas viver para Deus, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Esses 4 homens, eu não sei se eles conheciam Jesus, mas eles queriam estar onde Jesus estava. E por este motivo, este paralítico se achegou àquele local, se achegou àquele ambiente onde Jesus ali se fazia presente. E ele foi curado. O fato da cura aqui é algo maravilhoso, mas se nós formos olhar o texto, mais maravilhoso ainda é os homens. Porque Jesus pode curar. Jesus tem poder para transformar, para curar pecados, curar enfermidades, sarar, renovar, transformar, fazer tudo. Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Talvez o paralítico nem tinha tanta fé, mas ele achou alguém que tinha fé, que podia acontecer algo, podia ser aquele dia, aquele momento, e ser transformado, ser livre. Com Deus não tem dia e nem hora certa. E de uma coisa eu sei, tiveram fé e agora aqueles homens estão tendo resultado. Para você ter resultado numa caminhada com Deus, numa vida com Deus, você tem que ter fé, obras e fazer a diferença. Olhar para o teu próximo, olhar para ele e falar, Jesus te ama, Jesus pode fazer algo na tua vida.
E como eu disse, muitas das vezes olhamos só para nós. Olhamos só para o nosso redor, nossa família, nossos familiares, nossa casa. E como está, como o pastor Vanderlei falou, como está a vida do pastor da igreja? Um homem que se dedica, que paga o preço, não só todos os pastores, os que estão envolvidos na obra, pagam o preço para estar aqui, trazendo a palavra, jejuam, oram, fazem de tudo. E muitas das vezes nós venhamos só querer uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de unção. E quanto de nós temos orado pelo pastor, como o pastor Vanderlei falou? Temos falado, Senhor, obrigado por ter um pastor sobre a nossa vida, sobre a nossa direção, que é bíblico. Pois quantas igrejas têm perdido isso? Hoje em dia, normalmente, muitas igrejas não vê mais a Bíblia Sagrada como algo que foi deixado para nós, como um manual, para nós vivemos, sermos e permanecermos na presença do Senhor, como a Bíblia diz. A Bíblia nos ordena muitas coisas, das quais temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Quando eu digo que Jesus não tem dia e não tem hora para fazer o milagre, eu digo que hoje, você que saiu do seu lar, você que veio aqui, que está aqui crendo que ainda o dia não acabou, que ainda o culto não acabou, e você saiu de casa dizendo, hoje eu preciso de uma palavra, hoje eu preciso de um renovo, hoje eu preciso de uma libertação, de uma cura, que Deus venha fazer, ainda mais do que você tem pedido na sua vida. Pois Deus faz além do impossível. Pode nós limitarmos o poder de Deus? Podemos. Muitas vezes nós vemos coisas e falamos, Deus, eu quero isso. E muitas das vezes Deus tem muito mais para fazer, muito mais além para fazer, assim como o paralítico. Muitos viam só a paralisia, mas Jesus viu o interior dele, que ele precisava ser perdoado, os pecados dele. E assim nós, nesta noite que viemos aqui, que estamos aqui buscando algo da parte de Deus, eu digo para você que você está no local certo. Mas se a sua intenção for errada, Deus pode não fazer aquilo que você busca, mas Ele pode fazer algo além, algo mais. Deus pode não fazer da forma que você está esperando, assim como o paralítico. Muitos olhavam e falavam, Jesus vai curar ele e pronto, acabou. Não, Jesus cura primeiro o íntimo. Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Eu digo para você que Deus te cura nesta noite e te diz, vá para casa e conte o testemunho. Jesus falou o que para este paralítico quando ele foi curado? Vai para a tua casa, leva a tua maca. Por que levar a maca? Se era um fardo. Imagina esse paralítico que sempre ficou ali em cima da maca e ter que carregar a maca. Eu digo para você que muitas das vezes você vai ter que carregar algumas coisas para mostrar e glorificar o nome de Deus. Eu tinha isso e hoje eu não tenho. Você que foi curado muitas das vezes de uma enfermidade, você guarda algum papel ali, algum raio-x, alguma coisa, aquilo ali é para a glória do Senhor. Pois você tinha e hoje não tem mais. Você era daquele jeito e Deus fez o milagre, Deus fez a cura. O médico nem sabe como, mas Deus faz. Basta você crer, basta você buscar fazer a vontade do Senhor. E nesta noite eu já queria encerrar uma mensagem bem curta, bem objetiva, a respeito desses 4 homens ali, que se não fosse eles, o paralítico não teria alcançado 2 curas, a física e a espiritual. E com a permissão dos pastores, eu queria convidar você que busca uma cura, seja física, seja espiritual, para vir aqui à frente. Com a ajuda dos pastores, nós vamos orar, crendo que Deus pode fazer. E se Ele não fizer, Ele ainda é Deus e pode mudar alguma coisa na sua vida. Você tem fé? Você pode agir, dar um passo de fé na direção do Senhor, pois Ele se faz presente nessa noite. E Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer renovar, Ele quer batizar, como foi falado nos louvores. Mas basta você crer, você ter uma atitude. Convido você, saia do seu lugar, a igreja se coloca em pé.